Olá, gente. Boa noite. Esse é o terceiro vídeo que eu tento fazer. Mas a gente vai conseguir. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema reprodutor feminino, parte interna e externa, e depois eu vou falar da fisiologia, tá? Eu vou falar então dele de dentro para fora, tá? Para que vocês entendam de uma forma melhor. Primeiro, eu vou falar dessa parte aqui, ó, que consiste na parte externa, tá? Então, a parte externa, tenho certeza que vocês estão rindo de mim, isso aqui é uma vagina, tá? Aqui são os grandes lábios, pequenos lábios, que possuem a função de proteção do aparelho reprodutor feminino, tá? Juntamente com os pelos pubianos, esses pelos que a gente tanto odeia, que a gente arranca tudo, né? Ou quase tudo. Então, os pelos, juntamente com os grandes e pequenos lábios, são responsáveis pela proteção desse órgão. Essa região aqui, ó, em vermelhinho, é a região chamada de vestíbulo. Ela é composta pelo clitóris, meato urinário e canal vaginal, tá? O vestíbulo, como eu falei pra vocês, ele é composto por esses três órgãos. O clitóris, ele é um órgão de ereção do aparelho reprodutor feminino. Ele possui duas glândulas, chamadas de glândula de Skene, tá? São mínimas, são muito pequenas, que durante a relação sexual, a estimulação, ele cresce um pouco, né? Permite o crescimento e uma leve lubrificação. O meato urinário, que fica logo abaixo, ele permite a condução da urina do meio interno para o meio externo. E o canal vaginal, né, que consiste na vagina, né, aquele canal, ele é um órgão responsável pela passagem do feto durante o parto natural. Ele é um órgão de cópula, ou seja, ele recebe o pênis durante a relação sexual. E também o canal vaginal é um órgão que permite a liberação da menstruação. E aí nós temos aqui, vou falar agora da parte interna, de dentro para fora, tá bom? Eu tenho o ligamento redondo. O ligamento redondo, ele fica paralelo ao útero e é como se fossem essas veiazinhas aqui, ó, no meu braço, bem fininhos, tá? Que servem para quê? Para sustentar os ovários na cavidade abdominal. Os ovários, eles localizam-se na cavidade abdominal. Os ovários também são dois, estão bem paralelos ao útero. Desculpa. Os ovários, eles possuem, quando a menina nasce, se ela nasce com o ovário, né? Existem anomalias onde a criança não nasce. Ela nasce com cerca de 100 mil folículos de Grefg dentro de cada ovário. Esses folículos irão amadurecer quando ela entra na puberdade e eles irão se transformar em óvulos. Mas isso é um processo que vocês vão ver posteriormente. As fímbrias são as garrinhas que ficam localizadas na porção final das tubas uterinas. E as fímbrias servem para quê? Para captar esse óvulo que foi fecundado ou não fecundado para as tubas uterinas, tá? Ele fica ali só esperando o óvulo passar. Quando o óvulo passar, ela capta esse óvulo, tá? As tubas uterinas também são duas, que possuem a função de conduzir o óvulo fecundado ou não fecundado até o útero. Existem algumas situações onde o óvulo fecundado, ele faz o processo da nidação. O que é nidação? Nidação. Implantação do óvulo fecundado, né, na
cavidade uterina, mas aí o óvulo é apressadinho, ele acaba fazendo esse processo da nidação nas tubas uterinas, é quando a mulher tem a gravidez tubária, mas vocês vão aprender isso em materno. Nós temos o útero. O útero, ele é dividido em 3 partes: colo, corpo e fundo. O colo, ele tem 3 partes, né? Não, peraí. O colo, ele tem 2 partes, na verdade, que consiste na ectocervix, que é esse corpo aqui do útero, e o orifício da cervix, que é esse buraquinho. Dentro do orifício da cervix, nós encontraremos a endocervix. Quando a mulher ela vai ao ginecologista e ela vai fazer um exame, o ginecologista ou a enfermeira, né? Que a enfermeira hoje pode colher preventivo. E aí ela vai colher um exame de Papa Nicolau, que é o exame do preventivo. Nós colhemos células dessas regiões da ectocervix, que consiste nesse corpo dessa bolinha, e da endocervix, lá dentro do útero. Na endocervix, nós utilizamos uma escovinha bem fininha, né? Ela é comprida com uma escovinha na ponta. Parece até aquelas escovinhas de limpar canudinho de inox, né? Então, aquela escovinha não é aquela, mas uma semelhante àquela, ela é utilizada para colher células da endocervix, tá? A endocervix, isso é importante dizer, ela se dilata em até 10 centímetros durante a passagem do feto no parto natural. Quando o médico fala, vou lá dar o toque, né, para ver com quantos centímetros que a paciente está, ele está justamente medindo esse orifício da cervix. Ele vai se dilatar em até 10 centímetros, tá? O fundo do útero, ele também é chamado de istmo. E ele é extremamente importante durante o processo da fecundação. Vocês vão entender isso mais adiante. Então, já falei do útero, das tubas uterinas, das fímbrias, dos ovários, ligamento redondo, canal vaginal, também já falei para vocês quando eu falei disso aqui, né? Uma coisa importante que eu não falei aqui da parte externa, eu não falei, dessas 2 bolinhas aqui. Elas são as glândulas de Bartholin. Elas não são visíveis e também não são palpáveis, tá? As glândulas de Bartholin, elas possuem uma função muito importante para o canal vaginal. Qual é a função das glândulas de Bartholin? Elas produzem flora bacteriana para o canal vaginal, né? Elas produzem ali bactérias importantes para a proteção desse canal. E durante o ato sexual também liberam uma grande quantidade de secreção para esse canal. Entre o canal vaginal e o ânus, nós temos um músculo chamado de períneo. O períneo é um músculo de sustentação da bexiga, tá? Então a bexiga fica logo acima do períneo. Então vamos lá, né? Vamos falar agora da fisiologia, porque eu acredito que essa parte aqui você tenha entendido. Eu sei que o meu útero não é o mais bonito de se ver, mas deu para entender, né? E a vagina também. Mas vamos lá. Aqui é a Mariazinha, né? Que na puberdade ela vai menstruar. Ela vai ter lá a sua menarca, né? A primeira menstruação. E todos nós temos uma glândula na região do cérebro chamada de
Hipófise. A hipófise é uma glândula muito pequena. Ela é do tamanho do caroço do feijão, mas produz vários hormônios importantíssimos para o nosso corpo. E no sistema reprodutor feminino, ela produz 2 hormônios muito importantes. Então vamos lá entender isso. Um dia a Mariazinha acorda e a hipófise fala assim: hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar e produzir os hormônios femininos para o corpo da Mariazinha. Se você tiver alguma filha na faixa etária ali da adolescência ou pré-adolescência, talvez você vai perceber que a sua filha, ela é toda reta, né? Ela não tem peito, ela não tem quadril, ela é toda reta. Mas de um dia para o outro, você olha, você vê que a menina começa a ficar com as formas arredondadas, né? Começa a formar o peito, o quadril começa a ficar um pouquinho mais largo, né? O bumbum cresce mais um pouquinho, ela fica com as formas mais arredondadas. Isso tudo é o quê? Isso tudo é hormônio. Hormônio produzido pelos ovários. Mas vamos lá. Um dia a Mariazinha acorda e a hipófise resolve produzir esses hormônios. Gente, só um minutinho. Voltei. E a Mariazinha resolve produzir esses hormônios, né? A Mariazinha não, a hipófise, responsáveis pelo processo da menstruação, né? E aí, a hipófise, que é essa glândula que está aqui no cérebro, resolve produzir o primeiro hormônio, que é o que nós chamamos de hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele é produzido pela hipófise e aí ele cai na corrente sanguínea e fica lá passeando. Fica lá passeando. Quando ele chega no ovário, ele vai chegar no ovário através do quê? Do sangue, da corrente sanguínea, né? Quando ele chega aqui, o ovário vai falar assim: epa! O hormônio folículo estimulante chegou. Lembra que eu falei pra vocês que uma menina, ela nasce, se ela nascer com os 2 ovários, né? Ela nasce com cerca de 100 mil folículos em cada ovário? Então, são folículos de Grafe, o nome dele. Se escreve Grafe. E aí o que acontece? Esse hormônio quando chega aqui no ovário, o ovário fala assim: epa, tá na hora do meu folículo virar óvulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um folículo que tá aqui dentro, pequenininho, e vai colocar onde? Na superfície do ovário. O ovário tá aqui, ele pega esse folículo que tá aqui dentro e bota aqui, ó, na superfície, grudadinho. E aí, o ovário vai produzir um hormônio chamado de estrogênio. O estrogênio, ele que é o hormônio responsável em dar essas formas arredondadas à mulher, quadril, mama, é o estrogênio. Então o estrogênio vai ficar lá passeando na circulação sanguínea, também ajudando em outras funções do nosso corpo, como por exemplo na mulher essas formas arredondadas. E aí ele lá passeando chega lá na hipófise. Aí a hipófise, estrogênio já chegou. Então, tá na hora de eu liberar um outro hormônio para finalizar, né, o processo
processo lá para dar prosseguimento, finalizar não, para dar prosseguimento ao amadurecimento do folículo. Então, a hipófise, ela libera um segundo hormônio, que é um hormônio chamado de hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante cai na corrente sanguínea e fica lá passeando, passeando, passeando. Quando ele chega aqui no ovário, através do ligamento redondo, né? O ligamento redondo tem veia e artéria, ele é bem fininho, mas ele tem veia e artéria. Quando ele chega aqui, o ovário fala: vamos finalizar esse processo. Aí o ovário libera um outro hormônio chamado de progesterona. E aí, o que vai acontecer? O folículo, ele não estava lá grudadinho no ovário, ele vai se desprender. E com esse desprendimento que ocorre por conta da progesterona, esse folículo vira óvulo. Ele vira óvulo. E esse óvulo que se desprende, ele fica flutuando pela cavidade abdominal. Mas eu não falei para vocês que a progesterona, ela chega aqui, ela é produzida aqui pelo ovário e finaliza o amadurecimento do folículo, sendo que a progesterona, ela não tem somente essa função. Quando um útero percebe que tem progesterona na circulação sanguínea, a progesterona vai fazer com que o útero fique cheio de sangue. A progesterona vai falar assim, ó, vai chegar um óvulo aí. Se ele for fecundado, eu não sei. Mas que ele vai chegar, ele vai chegar. E aí, as fímbrias... Gente, aqui tá cheio de bichinho de luz. As fímbrias, elas irão captar o óvulo e esse óvulo vai percorrer as tubas uterinas. Vai percorrer as tubas uterinas. E aí, ele vai chegar aqui, ó, no útero. É um óvulo só, tá? Deixa eu riscar aqui, senão vocês vão acabar se confundindo. Esse óvulo vai chegar aqui no útero, ok? E aí o óvulo chega lá no útero e fica esperando algum espermatozoide chegar. Mas não chega. Enquanto isso, o ovário continua produzindo progesterona, porque o ovário e o útero acreditam que vai ter fecundação, que esse óvulo vai encontrar espermatozoide. Mas a Mariazinha não tem relação sexual com ninguém. O que vai acontecer? Esse óvulo que não foi fecundado vai sair pelo colo do útero, né, especificamente pelo orifício da cérvix, e esse processo nós chamamos de ovulação. Pois bem, nós vamos imaginar que a Mariazinha, ela é uma moça rapidinha,
né? E aí, a Mariazinha, ela teve relação sexual. Ela teve a relação. O que que vai acontecer, né? Esse óvulo que está aqui dentro do útero, ele vai encontrar um espermatozoide. E esse espermatozoide irá fecundar o útero, né? Ele vai entrar ali dentro do óvulo. Quando isso acontece, o óvulo fecundado, ele irá grudar no fundo do útero, que é o melhor local para ele. Por quê? Porque é justamente no fundo do útero que temos mais camada endometrial, mais sangue. E esse processo, ele é chamado de nidação, que consiste na implantação do óvulo fecundado na camada endometrial, especificamente no fundo do útero, tá? Bom, nesse caso aqui, ela teve a fecundação e o processo da nidação. Então, a partir daí vai ocorrer a formação dos anexos fetais e o crescimento embrionário. Mas se essa paciente não tivesse tido relação sexual, né, ela ia liberar o óvulo, né, como eu falei para vocês, né, o óvulo estava lá esperando o espermatozoide não chegava, ele falava assim, ó, vou embora, ninguém vai chegar para me fecundar, vou embora. E aí nós liberamos pela ovulação, sendo que 14 dias depois, o óvulo, nesse período, ele ainda produz progesterona, mas 14 dias após o processo da ovulação, o ovário, ele cansa. Eu falei que o óvulo produz progesterona. O óvulo não, gente. O ovário produz progesterona. Até 14 dias após o processo da ovulação. E aí, ele se cansa, né, de produzir progesterona durante 14 dias e não ter fecundação. Então, o ovário, ele para de produzir a progesterona e com a suspensão da produção deste hormônio, o que acontece? Quando o ovário para de produzir progesterona, o útero começa automaticamente a contrair. Ele começa a contrair. Ele contrai por quê? Porque ele quer desprender a camada endometrial que está ali dentro da sua cavidade. E aí ele, para algumas mulheres, ele contrai muito, né? Que é o que nós chamamos de cólica pré-menstruação. Então, para algumas mulheres ele contrai muito, e aí ela sente muita dor, para outras é quase que imperceptível. E aí quando ele contrai, essa camada endometrial, esse sangue que está ali dentro armazenado, ele começa a se soltar, e aí ele é liberado pelo canal vaginal, é o que nós chamamos de menstruação. Então, a menstruação consiste na suspensão de um hormônio, que é a progesterona, e também na contração das fibras uterinas. Então, o ovário, ele para de produzir a progesterona e o útero começa a contrair e, consequentemente, ocorre a liberação dessa camada endometrial, que é uma camada de sangue, tá? Desculpa. Bom,
Eu espero que vocês tenham entendido. Eu irei colocar a parte teórica lá no WhatsApp para que vocês possam ter esse conteúdo, tá bom?